Olá, amigos. Ponto de Vista Saúde está começando. Olha, nós temos aqui ao longo dos anos, na conversa com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa, dito para alguns telespectadores que ligam fazendo questionamentos e muitas vezes até querendo uma consulta por telefone, via televisão, obviamente, que isso não é possível ser feito. O professor Hamid sempre resistiu a essa situação, dizendo dos aspectos éticos que cercam esta situação. Pois bem, o Conselho Federal de Medicina baixou novas normas relacionadas à publicidade médica e, entre essas normas, reforça essa situação de que o médico não pode dar consulta por telefone, pela internet, pela televisão. Ou seja, ratificou aquilo que o professor Hamid tem dito aqui ao longo dos tempos. Como sempre, absolutamente certo, professor Hamid. Bom dia. Bom dia. Eu acho que veio a oficializar o que já devia ter sido feito no passado. É um problema seríssimo esse de publicidade médica e principalmente de publicações médicas plagiadas, quer dizer, copiadas, falseando conclusões dos trabalhos. Quer dizer, o que está no trabalho é uma coisa e o que se fala é outro. Agora, outro problema nessa resolução que eu vi foi o problema da certificação. O que é certificação? O pessoal vai ao supermercado, vai comprar qualquer coisa, está lá, aprovado pela Sociedade Brasileira tal, cardiologia, pediatria, etc. Isso também agora vai ser proibido. Mas parece-me que o Conselho voltará atrás, porque a Sociedade de Cardiologia já criou o caso. Já criou o caso. E, na verdade, professor, falando como leigo, eu acho que é interessante para o cidadão, quando compra um produto, ver que aquilo tem uma relativa aprovação de uma sociedade médica. Certo. Só que uma segurança para quem compra o produto, embora funcione como uma propaganda para essa mercadoria. Sempre tem os dois lados. Agora, o que o Conselho vai exigir é que aquele produto que vai ser propagado precisa existir provas científicas da sua eficácia. Quer dizer, aquela recomendação tem que ter trabalhos que comprovem a verdade. E o da cardiologia, o problema é o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro que a indústria paga na Sociedade Brasileira de Cardiologia ele é destinado a fazer medicina preventiva. Haverá regra para a certificação. Regra para a certificação. E da pediatria também são as duas sociedades. Agora tem outras sociedades, né, que não fazem esse tipo de averiguação verdadeira. Né. Se esse produto realmente é bom, ela está ganhando, está recebendo dinheiro. Outro problema aí do Conselho Federal, que o médico não pode receber dinheiro do laboratório. Pode receber só R$200. Mas essa aí vai ser difícil brecar, né, professor? Pois é. Não. E, inclusive, esse valor de R$207. Quer dizer, até aí ele pode receber. Depois disso, não. Quer dizer, quem é que vai contestar ou vai ficar vigiando se for R$207 ou mais de 207? Até porque no país do Caixa 2... não é possível. Não é possível fazer esse controle. E patrocínio de idas ao Congresso dos Médicos. Evidentemente que a maioria ela vai para realmente estudar, atualizar. E lá se fala ainda que não pode se fazer turismo. Quer dizer, precisava falar isso, velho. Mas interessante, professor, porque esses congressos, não só na área médica, mas de outras profissões também, sempre acontece assim, Natal, Rio de Janeiro, né? Só onde tem praia. Isso é verdade. Fica meio implícito que são 2 horas de estudos por dia. Mas aí é que está o problema. Tem a turma que vai para estudar, para atualizar, para ensinar, e tem o pessoal que não quer nada, né? Quer praia, É normal esse percentual pequeno acontecer. Mas geralmente é meio difícil a consecução dessas resoluções aí. Porque quem é que vai vigiar isso? Eu acho que nem precisaria, porque o próprio Código de Ética antigo, no juramento de Hipócrates, já fala tudo isso. Já fala. Mas como tudo tem que ser escrito,
né? Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Tem a consciência do profissional, que eu acho que é melhor vigia. Professor, independentemente da questão ética, uma consulta por telefone, num programa de televisão, por exemplo, ela está fadada a um insucesso. Claro. Né? Porque o médico precisa ver e sentir o paciente. Precisa examinar. Em qualquer situação. Precisa examinar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E cada situação é uma situação. Agora, quando já é paciente do indivíduo, ele o examinou no dia anterior, admitamos que houve algum efeito colateral do medicamento, aí ele pode, evidentemente, mudar o remédio, etc. Mas ligar para o médico e falar, estou com isso, o que você acha? Tem condição? O médico pode anunciar assim, por exemplo, aproveite essa semana promoção, a consulta de 300 baixou para 200. Pode fazer isso? Não pode. A medicina não é mercadoria, né? Inclusive aqui em Uberaba existe um local, né, em que existe uma tabela colocada na frente, consultas por R$15 para neurologia, né, para neurocirurgia 20, mais ou menos. Clínica geral R$8. Isso, como é que pode existir isso? Quer dizer, a quem cabe essa fiscalização? Será que é a vigilância sanitária ou ao Conselho Regional de Medicina? Na dúvida ninguém fiscaliza, né? É você, não é você. O problema é muito sério. Até a propósito dessa situação de desvios, né? Não vamos falar coisa mais forte, não. Esses desvios éticos é o problema de indivíduo falar que está injetando células-tronco. Aliás, professor, eu soube que tem gente em Uberaba fazendo isso. Isso é legal? Não é legal. Pesquisa, primeiro tem que ser feita em animais. Primeira coisa. O ser humano não pode servir como cobaia. Não pode. E quando cobra, é pior ainda. Porque pesquisa não pode ser cobrada. Então, quando cobra, há uma infração ética nesse sentido. E até eu vi isso aqui no jornal, a professora Maiana Zatz, que é uma melhor geneticista, ela ajudou a aprovar a resolução de células-tronco no Supremo contra tudo e contra todos. Não vou falar quem foi contra aqui. Conseguiu a aprovação. Ela diz o seguinte: pesquisa, olha, se algum médico estiver cobrando por injetar células-tronco como se fosse uma pesquisa, ele não pode cobrar. Não pode cobrar. Ou seja, em se tratando de pesquisa, não pode haver a cobrança. Não pode haver. Isso só pode ocorrer quando há comprovação da eficácia do método. Exatamente. Aí sim. Isso, exatamente. E propagar também, porque pesquisa aí não é comércio. Outra coisa, essa pesquisa que supostamente estaria sendo feita, ela necessita ser aprovada por um comitê de ética da instituição. Esse é outro ponto. Agora, chegar falando aí que está fazendo pesquisa como se estivesse indo em casa em casa. A instituição decide o que pesquisar. Decide o que pesquisar. Quer dizer, fazer pesquisa como se fosse de ir em casa e perguntar quantas pessoas tem aí dentro, isso aí não é pesquisa científica. É coisa muito séria. Depois ela conclui aqui o seguinte, velho. Células-tronco para rugas e qualquer outra doença é picaretagem. Vixe. E não tem aprovação da ciência. Ela aí só desagradou meio mundo, hein, professor? Não, 10%. 10%. Células-tronco de sangue do paciente para autotransplante só em linfomas. Quer dizer, que só essa situação, essa do Gianecchini que ele está fazendo, né? Só essa. O resto, não. Professor, só existe legalidade nessa situação do linfoma? Só existe aí nessa. Não, existe na leucemia, em algumas situações. Mas aí para curar X, Y, Z, outras coisas, não existe. Quer dizer, aquilo que está aprovado, que já existe pesquisa a respeito, como no linfoma e nas leucemias. Qual deve ser o procedimento do paciente, então? Chega em um consultório, o médico fala, vou te fazer uma aplicação de célula-tronco para o seu problema. Qual deve ser o comportamento do paciente? Pedir prova de que há já uma constatação científica da eficácia do método ou não? Não, ele precisa
Não, qual é a prova que o senhor tem de que isso que vai fazer vai funcionar? Ah, não, tem um artigo que foi publicado tal lá no Alasca. Isso aí não é prova. É prova da comunidade científica, do Conselho Regional Federal de Medicina, que é a última palavra nessa matéria. Isso é uma certificação, professor? Certificação. Como é que eu fico sabendo que o Conselho Federal de Medicina aprovou determinado método? Bom, na minha condição de lei. Onde entro? Que site? Com quem converso? Isso. Primeiro consultar uma segunda opinião. E depois o indivíduo, todo mundo conhece quem, né? Quem faz corretamente, quem não faz. É muito fácil saber isso. E isso leva à seguinte conclusão: o paciente não pode ir pela propaganda. Mesmo propaganda de jornal, né? Na imprensa leiga, que se publica muita coisa que não tem o menor cabimento científico. E quem sai perdendo é a pessoa. Essa propagação do método X, método isso, para curar aquilo. Aí o indivíduo cita no jornal a bibliografia. Ao se ir à bibliografia e fazer uma leitura rigorosa dela, crítica, se vê que tudo aquilo que está escrito ali não tem fundamento. Porque o próprio trabalho científico que foi citado, lá no fim ele fala: não existem ainda comprovações de tal eficácia. Mas citar a bibliografia também só serve de orientação para um profissional, um técnico que conhece o assunto. Fazer consulta para um leigo não significa nada. Não, mas geralmente o leigo, ele não lê a reportagem toda. Ele só fica vê, na manchete. Fica na manchete e já sai propaganda. Tem um fulano ali que está fazendo isso que funciona. Quer dizer, é informação, é fundamental, né? Com certeza. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Ponto de Vista Saúde está de volta. Nós estamos conversando com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa e que vai nos apresentar agora o convidado especial desta quinta-feira. O nosso convidado especial de hoje, como se verá daqui um pouco, é da nova geração, mas uma nova geração preparada, viu, Edson? Depois dele fazer aqui uma residência no Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, ele veio para Uberaba, fez um concurso para professor aqui, foi aprovado no concurso e hoje atua na disciplina de cirurgia torácica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que é o Dr. João Paulo Vieira Santos. Bom dia, professor. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom dia, Wellington. Parabéns pelo programa. Muito obrigado a todos os telespectadores pela audiência. Doutor João, me diga uma coisa, essa decisão do governo de que todos os veículos devam sair de fábrica com airbag duplo, isso vai diminuir o seu trabalho? Acredito que não. Existe no ser humano a questão do risco, né? Quanto mais segurança, adrenalina. Eu acredito que não. O trabalho vai continuar talvez o mesmo, se não até maior, pela questão do risco que o ser humano tende a correr nessas situações. Quanto mais segurança, mais você aposta naquilo, né? Eu acho que vale a questão da consciência, né? Não abusar da velocidade, não beber e dirigir, utilizar o cinto de segurança, na estrada, quando chuva, o tempo fechado, tomar mais cuidado, né? Crianças sempre no banco de trás, com cadeirinha. Então, são medidas que partem desde o começo dentro da casa do paciente, né? A questão da consciência. Eu acho que a fábrica é uma segurança a mais, esses equipamentos de segurança, mas não minimizam o risco de óbito, o risco do trabalho depois, não. Em um acidente de trânsito, que cautela se deve ter ao socorrer alguém em se tratando de possível ferimento no peito? Acho que interno, obviamente. Independente do acidente acometendo o tórax, acho que diante de qualquer acidente de trânsito, né, a primeira questão é sinalizar a área, né, manter a área segura e depois... Nem isso está evitando dos malucos atropelar bombeiro, soldado... Justamente. Até com relação a esse comentário que você fez, uma vez, quando o SAMU foi criado em Uberaba, nós fomos um dos primeiros plantonistas no SAMU, né? E na época a mídia noticiou um acidente no sul do país, em Santa Catarina, que no primeiro acidente houve vários óbitos, né, mortos no primeiro acidente, e depois uma carreta não obedeceu a sinalização e atropelou os que não haviam morrido e a equipe de socorro, né? Então a primeira questão é sinalizar bem a área, manter a segurança da equipe,
né, de quem está manifestando socorro ali. Em segundo lugar, evitar a manipulação da vítima, né? Principalmente não só com relação aos traumas do tórax, mas sobretudo os traumas da coluna, né? Manipular de maneira errônea esse paciente pode comprometer depois o salvamento, a questão do prognóstico desse paciente, principalmente com relação às lesões da coluna, né? Os nossos hospitais estão preparados para receber pacientes com esse tipo de trauma? A grande maioria dos hospitais, sim. Sobretudo o Hospital de Clínicas da universidade nossa é um hospital de ponta nesse sentido. A equipe que presta assistência no pronto-socorro, a equipe de enfermagem, os técnicos, os plantonistas são de extremo alto nível, né, para atender esses pacientes. A equipe fala a mesma língua, todos estão preparados, né? Para o atendimento de trauma é fundamental o conhecimento de um curso que chama ATLS, né? Esse curso ele é ministrado no mundo todo, né? É um protocolo de atendimento e esse protocolo visa normatizar, né, de maneira rápida, quase que reflexo medular, o atendimento nesses pacientes, né? Manter a via aérea, oxigenar bem esses pacientes, colocar acesso venoso para hidratar, minimizando os danos da hemorragia e assim por diante. Então, todos os hospitais, na grande maioria, têm plantonistas que conhecem esse curso, né, o ATLS, e o Hospital de Clínicas nosso é o de ponta para atender trauma. Professor Hamid, eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, mas o senhor que é um profundo conhecedor da área médica, sobretudo em Uberaba, que é onde o senhor milita, de que há uma resistência à entrada de alguns profissionais em Uberaba, de algumas especialidades, porque essas pessoas querem atender, sobretudo em hospital público. A pessoa quer agilizar o atendimento e já tem aqueles que, por exemplo, está chegando o carnaval, nesse momento a gente já está pendurando o jaleco lá no seu armário, porque o carnaval está aí, coisa e tal. Isso acontece realmente? Eu não sei precisamente, estatisticamente, como é. Mas sempre é que chamar de desvio padrão estatístico, né? Quer dizer, existe um percentual, mas eu acho que o pessoal que lida com trauma estaria muito mais atento, né, a essas situações. Eu queria aproveitar aqui, João, pergunta do Hélio, quais são as condições, quer dizer, o que acontece e qual é a incidência de traumatismos de urgência em tórax lá no HC? É alto, né? Não é alto em função do quê, doutor? Principalmente da falta do cinto de segurança, né? Então, mesmo em acidentes do perímetro urbano? Ou mesmo no perímetro urbano. Porque as pessoas, desculpa, as pessoas ficam com a sensação de que eu estou limitado a 60 km por hora dentro da cidade. Não preciso usar cinto, porque estou devagar. É um raciocínio equivocado. É um raciocínio equivocado. Por exemplo, um motoqueiro a 60 km por hora, dependendo da colisão, ele vai ter traumatismo torácico importante, né? Mesmo o motorista, dependendo da zona de impacto, né? Se for um impacto lateral no tórax, às vezes a batida do tórax no painel do veículo ou no volante, a ausência do cinto de segurança, então não minimiza o risco de dano. Você falou impacto lateral. Lateral é um termo médico, quer dizer de lado. De lado. Por que o de lado? O de lado é pior ou o outro é pior? Do ponto de vista de frontal, né? Frontal ou lateral? Qual é pior? Isso. Não tem uma diferença com relação ao prognóstico, né? A questão é que o impacto lateral ele expõe a maior superfície do tórax para danos das costelas, né? E fraturando costela, você tem um risco de perfurar pulmão, perfurar órgãos dentro da cavidade do tórax, né? Os órgãos que estão dentro do tórax, principalmente pulmão, às vezes coração e assim por diante. Mas voltando aqui à pergunta do Elton, o indivíduo chegou lá no HC, qual é o tempo? Qual o tempo que ele é atendido? Quer dizer, qual é o intervalo de tempo que o médico vai lá e resolve o problema? Esse tempo determina quem morre e quem salva ou não? Determina. Até com relação ao TLS que nós comentamos, essa primeira hora de atendimento ela é fundamental. Ela define quem vive e quem não vive no trauma, né? Isso melhorou muito a chegada do paciente ao hospital pelas equipes de socorro. Hoje a gente tem disponível o Uberaba SAMU, que faz um trabalho brilhante, o Corpo de Bombeiros, que também faz um trabalho exemplar, né, de qualidade e rapidez no atendimento. Então, o pré-hospitalar, né, ele tem essa agilidade de trazer o paciente para o hospital.
Na chegada do hospital, a equipe de emergência ela já está montada, né? Muitas vezes, dependendo da gravidade do acidente, o Corpo de Bombeiros ou o próprio SAMU já noticia ao hospital que está chegando um traumatismo mais grave. A equipe já fica preparada. Já fica de prontidão. Então já tem tudo preparado na sala de trauma. Se for à noite é a mesma coisa? A mesma coisa, mesma coisa. Existe um plantonista lá nessa área para resolver? Existe, não só na área de tórax, mas na área de cirurgia geral, tem cobertura para ter esse atendimento e se houver necessidade de cirurgia, o hospital funciona 24 horas. Quer dizer, tá aí a prioridade é importante, porque muitas vezes chega um indivíduo lá, fala, não, passei aqui, eu vi aceso, queria tirar a pressão. Se ele não for atendido, ele vai reclamar lá fora, fiquei esperando 2 horas. E essa espera provavelmente que o pessoal está ocupado. Justamente. Mas em traumatismos menores? O que acontece? Quais são eles primeiro? Os traumatismos menores do tórax? Fraturas de costelas em pequeno número, né? De costelas que não atrapalham a respiração, 1, 2 costelas fraturadas. Né? Quando perfura o pulmão, há problema de respiração? Há problema de respiração. Sempre? Sempre há problema. Geralmente o paciente começa com dor, né? Muita dor, e depois vai caminhando para a falta de ar, e se não for atendido, né, rapidamente, é o que a gente chama de pneumotórax, né? Que quando as costelas elas furam o pulmão, o ar que está dentro do pulmão sai do pulmão e fica entre o pulmão e as costelas do lado de dentro, né? E isso atrapalha o paciente a respirar. Então, se isso não for retirado por meio de um dreno, né, chamado dreno de tórax, a gente pode perder esse paciente em questão de horas. Quer dizer que, para explicar aqui para a população, precisa esvaziar o pneu. Precisa esvaziar o pneumotórax. É o que a gente fala. Né? Precisa tirar aquele ar lá para voltar, tirar a compressão. Justamente, para o pulmão voltar. Como é que é tirado? Isso é através de um dreno, né? O paciente que tem o pneumotórax, né, que é o ar entre o pulmão e as costelas, a gente passa um dreno de tórax. Isso mediante anestesia local, todos os cuidados, né, de proteção do paciente e do médico, né, com luva estéreo, gorro, máscara, avental estéreo, né? É anestesiado um determinado espaço das costelas, né? Anestesia bem para o paciente não sentir dor. Anestesia local, evidente. Evidentemente, anestesia local. A gente perfura ali, faz uma pequena incisão, perfura com a pinça adequada e coloca o dreno na cavidade torácica. O dreno que você quer falar, só para o pessoal entender, é um tubo. Um tubinho. É um tubo de borracha ou de silicone. Para tirar o ar. Para tirar o ar. E esse tubo ele fica ligado num galão de água, né? Porque por causa da fisiologia do aparelho respiratório, tem que ser assim, né? Então esse dreno ele é ligado num frasco de água e depois a gente tem critérios para retirar esse dreno quando o paciente melhorar. Por que a água? Para quê? A gente com a água faz um selo de água que a gente fala, né? Porque a pressão de ar dentro da cavidade torácica ela é subatmosférica, menor do que do ambiente. Então quando você tem perfuração do pulmão ou perfuração, por exemplo, uma facada no tórax, a tendência do pulmão é murchar por conta dessa pressão negativa, né? Então, para essa pressão negativa... Mesmo que ele não seja atingido? Mesmo que ele não seja atingido. Perfurou a cavidade, a tendência do pulmão é murchar, entrar em colapso, que a gente fala, se recolher, né? Então, para que o pulmão volte a se expandir de maneira adequada, tem que se passar esse dreno, para que a pressão seja novamente negativada, né? Então, passado o dreno, o pulmão abre novamente, o indivíduo respira melhor. No caso de um golpe de faca ou de qualquer material perfurante, né, qualquer coisa que perfure no peito, mesmo que não atinja um órgão vital, há esse risco em função da questão da respiração. Justamente. O maior órgão, né, que tem no tórax são os 2 pulmões, né? Então, pode ser atingido mesmo com um ferimento pequeno, né, dependendo do tamanho do instrumento que está sendo introduzido no tórax. Então pode ferir, sim, sem dúvida. João Paulo, e vamos supor que essa pessoa que levou uma facada está na fazenda. O patrão está lá, o que o patrão deve fazer? Ele deve... Qual é a conduta que o leigo precisa tomar? Ele não é especialista. Nessa situação, assim, imobilizar o paciente sempre, né? Porque não sabemos como foi, se teve queda, né? E levar o paciente o mais rápido possível para uma unidade de atendimento. Dependendo do empregado, ele põe numa S10 ou num carro de boi. Não, João Paulo, mas ok. Mas a pergunta é o seguinte: vamos supor que são 4 horas de uma fazenda até para chegar no pronto atendimento. Chega no pronto, leva 2 horas para saber o que é. Qual é a conduta primeira ali
que qualquer pessoa pode tomar para que essa pessoa sobreviva? Então, se for possível, claro. Isso se for possível, realmente, porque existem localidades que são inacessíveis, né? Mas, assim, a grande maioria consegue chegar num centro de saúde, né? Mesmo que básico, né? Independente da localidade, tem que ter esses conhecimentos de atendimento. Qualquer médico tem esses conhecimentos para dar socorro a um paciente nessa situação? Eles são formados para isso, né? Nossos alunos, eles têm conhecimento e já saem muito bem preparados com relação a isso. Quando a gente fala em médico generalista, professor, estamos nos referindo a um profissional que entende de tudo um pouco. Ele não é especialista em nada, mas entende de tudo um pouco, é isso? Pois é, mas esse é o problema. Até vou contar um caso aqui, Wellington. Estava viajando num avião, um dos nomes mais respeitados da medicina brasileira, que foi o professor Hilton Rocha. E alguém lá passou mal, pediram um médico e tinha desmaiado, é oftalmologista, né? E ele não quis se manifestar porque não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer. Então ele começou uma campanha para que o médico tivesse... Ele próprio começou a campanha? Ele confessou. Ele era presidente do Conselho Regional de Medicina Geral. Que o médico, todo médico tem que ter conhecimentos básicos de urgência. Mas você acha que isso é possível hoje? Eu acho essa medicina aí? Eu acho que a questão da medicina hoje ela é muito complicada, né? Existem muitas faculdades, cada vez abrindo mais cursos, né? Então a questão da formação desses profissionais é uma coisa delicada. Doutor, por que sempre se diz que quanto mais faculdade, pior a qualidade do ensino? Por quê? Não é possível ter uma formação de qualidade com milhares de estabelecimentos? Eu acho que a questão ela é muito maior, né? Eu acho que em determinados centros a capacitação dos professores fica limitada, né? Se contratam professores sem a devida experiência, né? Sem a devida vivência, sem a devida formação, e isso acaba comprometendo a formação desses alunos, né? O MEC ele fica em cima disso, né? O Ministério da Educação tem feito um trabalho muito bom nesse sentido de fiscalizar essas faculdades e nem legalizar esses cursos, mas mesmo assim ainda passam muitas coisas, né? Você sabe, na China tem menos faculdades de medicina do que no Brasil? Não sabia. Menos faculdade para a população de 1 bilhão e 500 de habitantes, tem menos faculdade. Eu acho que... O que prevalece lá, o curandeiro? Não, eles tentaram oficializar o curandeiro. Os médicos de pés descalços. Viram que não deu certo. Então aí, a pergunta do Edson é o seguinte: o problema do clínico geral, ele não seria só para o primeiro atendimento? Porque ele, evidentemente, que tem dificuldades em resolver todos os problemas, que ele também, ninguém é Deus aí para... Justamente, eu concordo com a sua observação, mas o paciente que se propõe, o médico que se propõe a atender urgência, né, atender em qualquer estabelecimento, em qualquer nível de atendimento, ele tem que conhecer as urgências que colocam a vida do doente em risco, né? Então, no caso que o senhor noticiou antes... Nesse caso aí, a minha pergunta é em relação aos médicos, aqueles de urgência. É essa a pergunta. Eles estariam preparados para resolver isso? A grande maioria... Que não seja cirurgião torácico? Cirurgião de tórax. Depois, depois vai explicar. Então, tá. Acho que assim, a grande maioria dos problemas de saúde urgenciais, o médico generalista sem residência, o que sai da faculdade se propõe a trabalhar, ele consegue. Eu acho que identificar um infarto, identificar um AVC, identificar uma crise hipertensiva grave, isso ele dá conta. Isso eu acredito. Mas no seu caso ainda, voltando à fazenda, o que é que o leigo pode fazer numa perfuração de pulmão para quebrar galho? Mas eu até acrescentaria mais um questionamento. Como ele sabe que há uma perfuração de pulmão? Quais são os sinais que mostram isso? Os sinais e sintomas, isso vai depender do tamanho do ferimento, né? Se houve perfuração ou não. Basicamente, o primeiro dos sintomas é a dor, né? Às vezes pode ter escape de ar pelo ferimento, né? Você escuta um barulho de um sopro, né? Naquele ferimento que perfurou o tórax. Junto com o sangue que vai sair, às vezes sai um pouco de ar, né? Esse ar, ao sair, às vezes ele se acumula aqui na gordura da pele e dá um enfisema de subcutâneo, né?
Na hora que você palpa, é como se você estivesse palpando uma esponja de pia. Tem aquela textura. Falta de ar, dor, né? E dependendo da evolução, se for mais grave ou menos grave, pode até, às vezes, ir a uma parada e óbito, né? Isso vai depender do caso. E aí nós voltamos ao questionamento do professor Hamid. O que fazer? O que fazer, minha opinião, corre para o centro mais rápido. É isso. Basicamente, assim, se for um leigo que não tem conhecimento nenhum, né? Por exemplo, se for um médico, às vezes você drena o paciente, às vezes até com uma carga de caneta Bic, né? Com isso invólucro, que eu ia falar. Né? Tampar fechar o buraco. Fechar o buraco, né? Você resolve, né? Dependendo se for um médico que tenha conhecimento nisso, você faz um selo de água, às vezes até com uma caneta Bic, você consegue fazer isso. Isso é descrito, né? Colegas que às vezes foram pescar longe de acesso médico e tiveram, né, perfuração, tiveram acidente, consegue manter o paciente vivo com uma drenagem rudimentar, mas consegue manter. Mas o leigo que não tem conhecimento nenhum, às vezes vai perder o doente em função disso e da distância. Às vezes vai querer tampar o buraco com a faca, né? Acaba matando o paciente. Né? Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Ponto de Vista Saúde está de volta. Nós estamos aqui com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa, e com o cirurgião de tórax, João Paulo Vieira Santos. Aliás, professor, o senhor abordou uma questão aqui que ficou no ar para o nosso telespectador. Tórax ou torácico? Cirurgião de tórax. E qual a diferença? A diferença é que torácico, que ele está com algum problema, né, no tórax, né? Sim. É igual o cirurgião cardíaco. Cirurgião cardíaco é porque está sofrendo de doença do coração. Então, é uma denominação. Aliás, existe até um sujeito que escreveu um livro sobre o português na medicina. E o que tem de absurdo, né? E ele corrigindo, eu escrevo desse tamanho, é um professor da USP lá, Idelbecker. Já ouviu falar dele, né? Falar. Um livro só para criticando como é que é. Por exemplo, a palavra correta é infarto e não infarte. Aqui não é o lugar para dar explicação. Mas no Aurélio parece-me que existem as duas, não, professor? Mas a correta é infarto. É infarto. Por isso que a nossa língua é rica, né, professor? Muito rica. E muita discussão também, né? Rica e maltratada. Exatamente. Doutor João, o senhor falou aqui sobre a questão do pneumotórax, que é o ar entre o pulmão e a pleura. Somente com perfuração do pulmão é que isso ocorre ou não? Não. A grande maioria dos pneumotórax decorrem de trauma, né, de perfuração do pulmão. Mas existem doentes que desenvolvem o pneumotórax de maneira espontânea, né? Existem... Desculpa aqui a interrupção. Doentes ou às vezes pessoas normais? Não, pessoas normais, né? É um erro a gente falar doente, né? O paciente. Se bem que eu vou, até me lembrei aqui, desculpem a interrupção, mas numa determinada entrevista que eu estava fazendo aqui com um deficiente físico, eu fiz essa mesma observação, né? Perguntando a ele, você sempre foi assim ou você já foi normal? Porque o paciente é normal também, né, professor? Ele está com um problema de saúde, né? Tem um probleminha, né? Isso tem que ficar atento. Não, eu queria, antes de você responder, acrescentar, por que os indivíduos altos, eles são mais suscetíveis a terem esse pneumotórax, essa perfuração que nós falamos? Espontâneo, né? Espontâneo. Esse é o que a gente fala de biotipo do pneumotórax espontâneo, né? Geralmente são pacientes masculinos, longilíneos, né? Altos e magros. Por que isso? A gente não sabe muito bem, mas acredita que seja algum problema do colágeno da pleura, né? Que é a capa que envolve o pulmão. Esses pacientes no topo do pulmão, no ápice do pulmão, eles têm microbolhas, do inglês blebs, né? E essas microbolhas, em alguma situação, de maneira espontânea, às vezes por um esforço físico, o paciente está subindo uma ladeira ou tem um espirro, um esforço evacuatório maior, ele rompe essas vesículas e desenvolve o pneumotórax. Mas por que elas aparecem, essas bolhas? São formações anomalias do colágeno, né? Formações erráticas da trama do colágeno e formam essas bolhas no ápice do pulmão. O colágeno, convém a gente explicar o que é a substância que interliga uma célula a outra. É a que faz a ligação, é a massa entre os tijolos, aquela massa. Então esse colágeno fraco possibilita a formação dessas microbolhas. O paciente que tem, por exemplo,
um passado de tabagismo por muitos anos, pode desenvolver um enfisema, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Esses pacientes, no final da evolução da doença que eles têm no pulmão, há a formação de bolhas, né, por destruição do pulmão pelo cigarro, e essas bolhas podem se romper também e formar pneumotórax. Né? Quer dizer que esse aí é mais um mal do cigarro? Mais um mal do cigarro. Dentre 200? A grande maioria. Né? O pneumotórax espontâneo, né, no paciente que é saudável, né, não tem nenhuma doença, surge em função dessas microbolhas que eu falei. Né? Então é um paciente que não tem, a princípio, doença nenhuma. Nasceu com essas bolhas e uma hora ou outra vai romper. Né? Então, João, eu gostaria de abordar aqui com o senhor a questão do câncer de pulmão. Qual tem sido o êxito nas cirurgias de câncer de pulmão? A cirurgia ela tem alcançado, né, o êxito naqueles pacientes que têm o diagnóstico precoce. Aquele paciente que chega para nós com um tumor pequeno, né, menor aí do que 3 centímetros, sem comprometimento à distância. Né, Quando se fala em precoce, isso está diretamente ligado ao tamanho do tumor? Não necessariamente, não. Às vezes o diagnóstico é feito, o tumor já é avançado, isso acontece, né? Muitos pacientes com câncer de pulmão, às vezes eles migram entre várias especialidades médicas, inclusive na reumatologia, porque às vezes a primeira manifestação de um câncer de pulmão vai ser uma dor articular, né? Isso acontece porque o tumor enviou metástase para o osso, ou ele libera substâncias que dão dor articular, dor muscular, né? Fraqueza, e o paciente às vezes migra em várias especialidades até ter o seu diagnóstico fechado. Isso é muito frequente, eu acho que foi bom você chamar a atenção, são as chamadas síndromes paraneoplásicas. As manifestações reumáticas aparecem às vezes 1 ano ou 2 anos antes, e está sendo tratado com benzetacil, com anti-inflamatório. Então é preciso realmente saber diagnosticar esse tipo de situação para evitar que ocorra isso. Por quê? Porque as doenças reumáticas são doenças do colágeno, desse elemento de ligação que está em todo o corpo. Justamente. Está em todo o corpo. E uma das formas de diagnóstico é olhar para a unha do sujeito. Baqueteamento de dedo. Ou hipocratismo digital. Olha, Hipócrates, o grande gênio da medicina, ele já sabia disso há 400 anos antes, do baqueteamento que podia ser causado por tumor. Então, aí que está, o clínico tem que ter essa formação, porque às vezes o sujeito nem sempre ele vai ao reumatologista, né? Mas essas sim, paraneoplásticas, são coisas seríssimas. Seríssimas, e acontece muito, né? Então a cirurgia, Wellington, ela estaria indicada nesses pacientes, né, com diagnóstico precoce, tumor limitado ao pulmão somente, né, em um dos gomos do pulmão, dos lobos do pulmão, né. O pulmão direito ele tem 3 lobos, que eu explico para o paciente, tem 3 gomos, e o pulmão esquerdo 2 lobos, né, 2 gomos. Se ele estiver restrito ao lobo, né, ou ao pulmão, mas que dê condição para a cirurgia retirar todo o tumor e não tiver doença à distância, o que a gente chama de metástase, e o paciente tiver uma condição clínica razoável, né, que tolere a cirurgia, que é uma cirurgia de grande porte, nessa situação a cirurgia estaria indicada, né, com chance aí de cura. E isso depois, obviamente, essa peça retirada do paciente, ela é mandada para o estudo, né. Junto com a peça a gente tira as ínguas, né, que fazem a drenagem daquela região, os gânglios linfáticos. Se houver acometimento nesses gânglios, o paciente depois da cirurgia pode ser submetido à rádio ou à quimioterapia como complementação à cirurgia. João, né? Outra pergunta que eu queria fazer, Wellington, é outra situação importante. Se tem uma trombose da artéria pulmonar, quem que opera? Cirurgião vascular ou cirurgião de tórax? Ou ambos? O cirurgião cardiovascular. O cardiovascular? O cardiovascular. Porque o acesso à artéria pulmonar, né, nos casos de tromboembolismo, principalmente o tromboembolismo crônico, esses pacientes precisam ser muito bem avaliados, primeiro com relação à condição cirúrgica, porque é uma cirurgia de muito grande porte, né? O paciente precisa de um hospital que dê suporte. No Brasil isso é feito só no INCOR, né, no Instituto do Coração, e esses pacientes são operados lá sob circulação extracorpórea e hipotermia. Quer dizer que aqui em Uberaba não tem jeito? Não, não faz, não é feito. Não é feito. O pós-operatório também é muito complicado, né? Então precisa de um suporte de UTI que o pessoal esteja habituado a tratar esses doentes.
O professor titular da cadeira de cirurgia torácica em São Paulo, que é o professor Fábio Jatene, onde eu fiz a formação de cirurgia torácica, quando ele se formou, ele tinha a formação de cirurgia cardíaca também. Então, ele hoje é o maior nome, né, no Brasil que faz essa cirurgia de tromboendarterectomia na artéria pulmonar. Recentemente, um comentarista esportivo de uma emissora de televisão, ao dizer da capacidade pulmonar de um atleta que estava correndo muito, dizia: ele parece ter 2 pulmões. Mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o cidadão consegue viver com um pulmão só? Consegue. Dependendo da situação, consegue. Existem casos em que há necessidade de retirar o pulmão, né? Não só por doença maligna, quando ela tem indicação de cirurgia, mas também em doenças que não são malignas, como a tuberculose, né? Sequelas da tuberculose. Felizmente isso hoje em dia não é tão frequente, mas eventualmente a gente pega, às vezes, algum caso assim, de pacientes que tiveram tuberculose, essa tuberculose destruiu o pulmão do paciente, o paciente acaba perdendo o pulmão e tem que ser retirado para evitar as infecções recorrentes que ele tem. Mas é questão de fisiologia. É possível. Não, com um pulmão só, o que ele faz para suprir a ausência do outro? Isso em termos médicos chama vicariância, né? O pulmão, não que ele desenvolva o maior número de unidades respiratórias, que são os alvéolos, mas ele cresce de tamanho, como se ele ficasse hipertrófico, né? Então, o pulmão, vamos supor que você retira o pulmão esquerdo. O direito, ele tende a aumentar, às vezes até desviar para o outro lado, para suprir aquela capacidade que o pulmão esquerdo perdeu. Até né? para ocupar espaço, né? Porque ali fica vazio. Fica né? vazio. Então, acaba desviando, se acomodando. Eu costumo brincar com meus pacientes que é igual um caminhão de melancia. No trajeto que elas vão se acomodando. Então, isso acontece, isso é descrito, isso a gente vê bastante. Né? Doutor João, um conselho ao nosso telespectador nesse encerramento dessa nossa conversa tão esclarecedora. O carnaval está vindo aí, né? Fim de semana está começando. O senhor vai pedir o impossível, né? Beba menos, fume menos, coma menos. Né? Na nossa área, fumar é um grande mal, né? O câncer de pulmão está ligado ao tabagismo, a grande maioria deles, então o hábito tabágico é nefasto para o paciente. Então, no carnaval, evitar bebida, evitar excesso de velocidade, cinto de segurança, né? Tomar esses cuidados básicos para minimizar os acidentes e diminuir as estatísticas de óbito. Essa é a nossa mensagem. Muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Professor Hamid, para concluirmos aqui em relação às novas normas do Conselho Federal de Medicina. Não procure o seu médico pela internet. Médico não pode dar aqui na televisão número de telefone, nem o endereço do seu consultório. Não pode. Entrevista não é proibido. Desde que o sujeito não diga, eu sou o melhor. E depende do entrevistador. Aí só joga a responsabilidade para o entrevistador, né, professor? Porque tem as exceções, né? Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Todos vocês, muito grato pela audiência. Nós estaremos de volta na semana que vem, se Deus assim o permitir. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.